Olá pessoal, tudo bom? Amandio Júnior falando, hoje é dia de live A2. Boa noite para você que está começando a entrar agora para me assistir. Só colocar o título da nossa live aqui, a gente já vai conversar, tá bom? Me dá só um tempinho. Só já vou conversar com todos, só colocando aqui. Meu amigo Augusto está entrando aí, tá? Boa noite, para você que está começando a assistir agora mais um episódio, né, mais um encontro do nosso Live A2. Aqui é Amandio Júnior falando e hoje é dia 21 de julho de 2020, são exatamente 19 horas e 31 minutos, está no ar mais uma Live A2 do nosso querido projeto que está entrando já no quarto mês, né, e como vocês sabem, para quem já me acompanha, um projeto que traz sempre uma pessoa de um conteúdo diferenciado, de um conteúdo agregador, que vai poder trazer para vocês algum assunto, algum tema diferenciado em que você possa te ajudar a pensar fora da caixa, tá bom? E hoje eu vou trazer o meu amigo Rafael Lauria, né? O Rafael daqui a pouco está entrando aí. E enquanto ele entra, né, e daqui a pouco eu vou chamá-lo, tá aí o Rafael, tá entrando agora, boa noite Rafael, daqui a pouco eu vou lhe chamar. O que acontece é o seguinte, gente, o projeto Live A2, ele acontece todas as terças e quintas às 19h30, como vocês já sabem, tá? Eu gosto de falar sempre dar esse recado para as pessoas, porque eu sempre tenho pessoas novas me assistindo tanto agora ao vivo quanto gravado, né? Porque essa live aqui vai lá pro meu IGTV e depois eu subo para o meu canal do YouTube. Então, para você não perder, coloca na tua agenda. Toda terça e quinta-feira, às 19h30, tem live A2, tá bom? Então, muito obrigado mesmo, um prazer ter você aqui pra gente bater esse papo, né, 2 vezes por semana, tá certo? E como hoje o tema ele é sobre planejamento estratégico, né, e eu já venho falando disso há um tempo, eu queria dizer para vocês que algumas pessoas me pediram para continuar a promoção lá do planejamento da jornada 21 dias, né? Começou no dia 13, hoje nós tivemos o nosso 9º dia, ok? Já entramos na segunda semana e já estamos na fase do planejamento. A primeira fase, que foi a primeira semana, nós tratamos exclusivamente de autoconhecimento, tá? Então hoje algumas pessoas vieram me perguntar, Amandio, tem como entrar? E a minha resposta é sim. Como é que você faz? Você só me chama no telefone que eu vou te dar agora, DDD 91 99112 4477, e aí você me chama lá que eu te passo as informações, como você pode participar dessa jornada 21 dias. Como é que ela acontece, Amandio? Ela é assim, eu criei uma lista de transmissão lá no WhatsApp, tá ok? E toda manhã eu passo conteúdos, né? Tem um conteúdo do dia, sempre com uma tarefa, sempre com exercício, legal? E aí, o bacana é que não está sendo em grupo, então algumas pessoas elas tinham uma certa resistência de vir conversar comigo no grupo, porque não queriam se expor e tal. Então, com essa lista de transmissão, quando você tem uma dúvida, você fala exclusivamente comigo. E é assim que as pessoas estão fazendo, tá? Elas entram em contato comigo, e aí a gente alinha lá o que tem que ser feito, tá bom? Então assim, gente, e também está na programação
além do material, do conteúdo que é passado em áudio, e já mandei material, maioria em PDF, mas também tem material em Excel, eu também estou fazendo uma aula, estou gravando uma aula, ok? A cada domingo. Então, domingo passado, quem tá participando da jornada 21 dias, o nome da jornada é 21 dias planejando a sua empresa humanamente e estrategicamente. Então, domingo, essas pessoas receberam à noite, ok? Uma aula, tá? Só sobre autoconhecimento, tá ok? Então, no domingo também elas vão receber outra aula que é só sobre planejamento estratégico e assim na terceira semana sobre plano de ação. Então, se você ainda quiser participar, manda uma mensagem para DDD 91 99112 4477 que eu vou ter o maior prazer de te explicar como é que você pode participar dessa jornada e vai mudar o rumo da tua empresa. Legal? Pois é, mas era só isso que eu queria falar. Agora eu vou chamar o meu convidado, que é o meu amigo Rafael Lauria. Tá? O Rafael, ele é empresário, Master Coach, mestre em Direito das Relações Sociais, professor e advogado. Hoje nós vamos te fazer uma pergunta. Qual é a base poderosa de um planejamento estratégico de excelência? Tá? Então eu vou chamar o Rafael aqui para dividir a tela comigo no live a conversar. Legal? Aguardando o Rafael. Enquanto isso eu tomo uma água. Amândio. Rafael está conectando. Opa, meu amigo. Boa noite. E aí? Parou aqui, né? Tá congelada a minha imagem. Tenta de novo me chamar. Eu não... Tá, beleza. Deixa eu chamar aqui. Isso aí. Só mais uma paciência, gente. Um pouquinho que já vai entrar aí, Rafael. Agora sim, Rafael. Agora eu tô te vendo. Tu tá me vendo, mas eu tô congelado, né? Tá congelado, tá congelado, exatamente. Sei. Rapaz, por que tá congelando? Vamos tentar um outro aqui. Tá. Pra ver se funciona. Quer que eu saia? Quer que eu tire aqui você? Tá. Tá. Enquanto isso, gente, o Rafael tá tendo um probleminha lá de internet, né? A gente já vai... Deixa eu dar uma boa noite aqui pra galera. Meu amigo Fagner, Fagner estará comigo na próxima quinta-feira. Fagner, tudo bem, meu amigo? Meu amigo Kleber, precisamos conversar, vamos alinhar aquela reunião, né, que ficou parada na semana passada, mas vamos retomar. E meu amigo Celso, grande jornalista, que é aqui de Belém do Pará. E aí, Celso, tudo bem? Como é que você está? Quais são as novidades, né? O que tem de novo aí? Então, boa noite para vocês que estão entrando agora. E não esqueçam, clica aí no aviãozinho, tá? Clica no aviãozinho que tem no rodapé do teu Instagram e convida as pessoas, convida os teus contatos para vir participar com a gente, tá? Deixa eu ver se agora o Rafael ele consegue entrar. Vamos ver se está legal agora. Ver se agora vai. Pois é, Celso, quanto tempo, né? Quanto tempo a gente não conversa, exatamente. Tem que botar o papo em dia, né? Abração para você também. Amândio, e aí, Rafael? Tá me vendo? Eu tô te ouvindo, mas eu não tô te vendo. Engraçado isso. Eu vou tentar no outro telefone, terceiro telefone. Deixa eu sair. Mas não tem a questão da conexão também? Tá tudo certo. É o telefone mesmo. Tá. Deixa eu sair. Tá bom. Tá ok. Tecnologia é assim mesmo, gente. Pessoal, vocês estão, só para eu ter uma ideia, vocês estão me ouvindo, estão me vendo bem, está chegando legal aí a minha conexão com vocês, a transmissão está tudo ok? Dá um oi aí para mim, só para eu ter uma ideia, tá? Por favor. Tem que ter um delayzinho, só para eu saber se vocês estão me vendo, estão me ouvindo bem, para a gente poder começar. Vamos ver agora. Opa, só trocar aqui a tela. Beleza, acho que agora vai. Opa, agora, meu amigo, tudo bem? Opa, usei 3 telefones aqui para falar contigo.
Ó, esse aqui não Legal, funcionou, esse aqui não funcionou, funcionou o terceiro, da minha esposa. Tá. E Que aí, bom, né, cara, Amanda? que funcionou, né? Tudo bem? Boa noite, cara. Tudo Boa bem com você? noite. Uma honra estar aqui com você, quero que você saiba disso. Digo mesmo. Bater esse papo aí para pensar, na verdade, a educação muda qualquer configuração, né? Então a gente, diante de desse momento que a gente está vivendo, nada melhor do que estudar e poder compartilhar isso com quem está conosco aí, querendo conhecer um pouco mais e aplicar principalmente. É verdade. Cara, obrigado por você pelo ter aceito convite. meu convite. Obrigado por você ter aceito meu convite também. Uma honra ter você aqui. Eu acompanho o teu trabalho. Já se conhece há um tempo aí através do nosso amigo Ivaldo Melo, né? Que também está passando pela pandemia, como todos nós, mas é um cara que está sempre buscando o conhecimento, né? E aí, Rafael, eu já pedi para o pessoal aí dar uma entrada aqui no aviãozinho aqui embaixo, chamar a galera para participar da gente, que a gente vai bater um papo muito legal sobre planejamento estratégico, tá bom? Esse projeto, Rafael, como você sabe, é um projeto que ele leva conteúdos para as pessoas, né? Diferenciados, que, como você falou, a gente está na fase do conhecimento, né, cara? Então, assim, uma das coisas que mais me tocou nesse projeto foi o seguinte, é que algumas empresas, elas quebraram, né, ou então não estão indo bem das pernas, e eu conversando com alguns empresários e cheguei à conclusão do seguinte, não há planejamento, as pessoas não se prepararam, é claro que a gente não sabia que ia acontecer isso, né? A gente não sabia que ia acontecer isso, porém, o que acontece? O planejamento, ele serve para te dar uma linha de condução, né, muito grande, e a ideia de trabalhar o planejamento estratégico e de trazer esse assunto justamente para mostrar para as pessoas, né, que é muito importante fazer e se planejar. Mas antes disso, da gente entrar no assunto, Rafael, eu queria que você falasse um pouco mais de você. Eu já te apresentei aqui, mas tem gente entrando agora. E aí você fala um pouco, fala dos teus projetos, o que você anda aprontando aí pelo mundo dos negócios. O microfone é seu, fica à vontade, amigo. Obrigado, Amândio. Antes de mais nada, eu admiro o seu trabalho, sei o quanto você é um cara que vem, de fato, fazendo a diferença na vida, na qualidade do mundo empresarial na nossa região. Então, parabéns e tem em mim um admirador, de verdade. Bom, sabe, Amândio, que esse nosso mundo, o mundo corporativo, primeiro, a gente se identifica com ele por sermos empresários. Começa por aí. Eu tenho duas empresas, né? Uma desde 2001, que quando eu me formei, eu nunca quis trabalhar para ninguém, eu logo montei uma empresa de advocacia, com CNPJ e assim por diante. E aí me deparei com o primeiro problema, que era o seguinte, passei 5 anos numa faculdade para ser advogado, e não para ser empresário da área de advocacia. Então foi o primeiro impacto que eu tive, porque eu tinha que administrar pessoas, gerir processos, né, processos internos, e aí comecei a ver que não daria para fazer isso simplesmente sendo advogado, né? Simplesmente indo para audiências, fazendo ações e tendo clientes. Eu teria que ter uma posição muito maior. Então, desde 2000, que eu sou, desde 99 para 2000 eu me formei, então há 20 anos que eu advogo, e advogo para o empresariado, né? Minha carreira jurídica, ela veio muito voltada para atender o empresário preventivamente e aí, obviamente, também remediativamente. Quando foi em 2006, mais ou menos, eu me apaixonei pelo coaching, me apaixonei por uma nova etapa do conhecimento que era necessário para a minha vida como advogado e montei uma segunda empresa, que foi a Escola Brasileira de Excelência, né, que é a EBEX, só que nunca parei para focar nela por causa da advocacia, eu tinha que escolher, né, já que são serviços, né, e agora, mais recentemente, foquei nos meus projetos voltados para os treinamentos, né, na área de desenvolvimento humano e na área de desenvolvimento jurídico também, porque eu consigo acoplar, por causa dessa experiência de 20 anos, a prevenção jurídica com a produtividade. Então, isso para mim tem sido muito enriquecedor e eu poder ser útil, né, levando
prevenção jurídica para evitar que se perca e, ao mesmo tempo, produtividade para aumentar, com muito planejamento estratégico, muito trabalho de planejamento estratégico, principalmente trabalho de mindset. A minha área ela é muito mais voltada para as pessoas, né, para modificação daquilo que as pessoas devem enxergar para poder agir. Então, eu começo aí, né, e tu sabe que tu és coach também, então tu sabes que isso a gente mexe na mente, né, nas crenças, e aí, depois disso, a gente trabalha também o planejamento de algumas empresas. Obviamente que a gente sabe, eu percebo, Armando, nesse processo todo, uma carência muito grande, principalmente no interior, de pessoas que tenham consciência do quanto isso é necessário no processo de crescimento e de estruturação das empresas, né? É isso. Entendi. Legal, cara, bacana. Você tocou num assunto, Rafael, bem legal, que é essa questão do mindset, né, de mexer com pessoas e tal. Apesar de você ter um trabalho voltado para empresas, né, que é a tua primeira empresa, ok? A tua primeira empresa é para tratar da advocacia voltado para o lado empresarial, né? Beleza. Mas assim, tu consegues enxergar essa necessidade que eu tenho enxergado há muito tempo, que eu tenho visto, que é o seguinte, por exemplo, essa questão do planejamento estratégico, ele é muito comportamental, né? Então, assim, na tua experiência, né, tu consegues enxergar isso, que existe uma resistência do empresário para ele fazer um planejamento estratégico, dele olhar e dizer, caramba, eu tenho que me planejar? E por que, na tua opinião, né, tu achas que acontece isso? Mânio, a tua pergunta é muito inteligente e ela está diretamente ligada não àquele empresário que não deu certo. Olha como isso é importante. Mas a zona mais perigosa do empresário que realmente pretende crescer é aquele que deu certo do jeito dele. Como assim? Como ele fez, mesmo sem planejamento, mas como ele vendeu bastante, como ele cresceu, ele acha que não precisa de planejamento porque do jeito dele funcionou. E aí, é engraçado, eu falo, quando a gente fala de produtividade, existem alguns patamares. Por exemplo, existe o patamar de quem trabalha muito e produz pouco. Esse patamar não é o mais perigoso. O mais perigoso é o patamar de quem trabalha muito e produz muito. Sabe por quê? Porque essa pessoa ela produz muito em decorrência de muito esforço, requer muito esforço. E ela é perigosa porque a sensação, a percepção de um empresário que, por exemplo, faz muito esforço para dar certo, é que está tudo bem. E não é assim. Você, quando tem processos certos, quando você tem pontos corretos de trabalho que demandariam menos esforço e uma produtividade muito maior, que é o ideal, porque você tem mais tempo, você tem mais qualidade de vida e assim por diante. E quando a pessoa ela tem muito resultado, mas em decorrência de um preço muito alto que ela paga por causa do esforço que ela faz, é perigoso, porque ela acha que está tudo bem. E a cultura essa é a cultura da maioria das pessoas, de acharem que por causa do tanto esforço que fazem e têm resultados, elas não precisam mudar. E aí essa consciência ela acaba sendo capenga, né? As pessoas não entendem o quanto é necessário você encontrar processos corretos, uma metodologia correta de trabalho dentro da sua instituição, do seu sistema, para que os resultados venham com mais abundância, com menos esforço, porque está tudo redondinho. Simples assim, o sistema está funcionando, né? E aí sempre começa por pessoas, né? Exatamente. E sabe o que acontece? É o seguinte, você sabe que no Brasil, né, vamos falar da nossa realidade, as pessoas elas empreendem mais por necessidade do que por oportunidade, né? Eu vejo que ao longo dos anos, esse número ele mudou um pouquinho, né? Ele mudou um pouco. Se você pegar uma estatística do Sebrae de 15 anos atrás, mais recente, você vai ver que as pessoas hoje elas estão olhando um pouquinho mais por oportunidade, mas ainda tem muito empreendedorismo por necessidade. E é nesse empreendedorismo por necessidade que as pessoas vão nessa vibe de que achar que o planejamento não é importante. Eu olhar para o outro lado da rua
eu ver que tem um empresário lá que está se dando bem, né? Eu achar que, pô, se o cara está se dando bem, eu também vou me dar bem, e monto um negócio parecido com ele e acho que vou ter sucesso com isso sem planejar, né? Infelizmente, ainda é aquela questão do, pô, cara, eu vou abrir uma empresa, vou abrir as portas, acho que meus clientes vão entrar e aí vou ganhar dinheiro. E eu vou comprar por 10 e vender por 20. A gente sabe que não é assim, né? E aí você falou da questão de processo, né? Tudo começa com questão de processos, né? Onde eu estou, onde eu quero chegar, e tudo isso é comportamento, né, Rafael? É você se disponibilizar, se dispor a fazer isso, né, ok? Mas assim, o que envolve um planejamento estratégico na tua concepção? Olha, eu separei 6 pontos que podem ser muito úteis para esse processo, né? E o primeiro deles é a exigência de um esforço organizacional contínuo. Ou seja, as pessoas elas devem primeiro ter consciência de que isso é necessário e se preocupar com isso, entrar em ação, né? Dividindo tarefas, né? É importante, né? Sabendo que cada um tem seu papel relevante dentro daquele sistema, né? Senão não funciona. E tendo flexibilidade, tá? Dentro desse processo, porque isso também é importante. As pessoas acham que porque tem um processo novo na empresa ou querem adotar isso, já tem essa consciência e adotam, tem que ser rígidos ou voláteis. Olha que coisa. Rígido é mais fácil porque é autoexplicativo, mas a diferença entre flexibilidade e volatilidade é que a volatilidade te faz mudar toda hora, né? Toda hora tu quer mudar, tu vê uma coisa, aí tu vê alguém que deu certo ali, quer fazer igual, vê ali, aí tal, vai mudando e não cria consistência no processo. Enquanto que a flexibilidade é você poder ter a consciência de como a coisa está funcionando e se adaptar a ela, simples assim. Não é, e é tranquilo quando você tem essa consciência e se adapta à necessidade para poder gerir o seu negócio. Então, o primeiro ponto é a exigência de um esforço organizacional e que ele não pode parar ali, ele tem que ser contínuo, toda hora. Através de uma coisa, Armando, que para mim é fundamental nesse processo, que é a informação. Informação é um poder muito grande que os empresários têm, porque com ela você toma decisões mais acertadas, você erra menos, não que você não vai errar, tem muito empresário, tem muito empreendedor, né? Que... exatamente, que não gosta de errar, mas o erro faz parte do processo, desde que você foque em errar naquilo que não vai dar tanto problema, né? Porque às vezes o erro ele é fatal. Mas agora, por exemplo, dentro da pandemia, muitos negligenciaram aquilo que era tendência e que virou necessidade. O que era tendência e virou necessidade? A tendência era, vou ter minha loja virtual, meu marketplace, eu falo muito para lojista, né? Vou ter meu marketplace, minha loja virtual, vou usar com minhas redes sociais de forma inteligente para vender mais, ou não? E aí o cara diz, vamos deixar para o ano que vem, vamos tocar esse projeto da minha loja, da loja que é física virar virtual para o ano que vem. Pô, aí a gente se depara com uma pandemia onde todo mundo está dentro de casa, onde onde aquilo que era tendência, que era o mundo virtual, e uma tendência muito forte já, virar hoje necessidade, onde se você não entra, você não está no mercado, né? Então, esse é um primeiro ponto. Beleza. E os outros pontos, pode falar? Fica à vontade. Tá, eu tô desenvolvendo aqui, né? Agora, tem uma coisa no processo de planejamento que eu acho importante, que é a leitura compartilhada da organização e do ambiente. Como assim? A leitura compartilhada muitos gestores e muitos líderes, eles acabam se autoliderando e liderando uma massa pequena de pessoas dentro da empresa. Eu não estou falando às vezes a empresa é pequena, mas eu me restringo só àquelas que eu confio mais e tudo, e esquecem de criar uma transparência mais sistêmica, né, para fazer com que todos enxerguem aquilo que ele está enxergando, os desafios, onde ele quer chegar, ou seja, compartilhar isso, né, com todo mundo, né, criando um ambiente favorável para isso, no sentido de colocar para todos um espaço extremamente agradável para trabalhar. Vou até tocar nesse assunto porque ele é muito presente agora. Eu estou com um projeto agora chamado Foco Logista, um projeto voltado para empreendedores logísticos. Como eu sou
de entidades lojistas há mais de 20 anos, CDL, Federação, né, eu estou muito envolvido com isso. Eu montei um projeto para o lojista com a seguinte visão, a de querer transformar as empresas num lugar onde o ambiente é fantástico. O ambiente é o foco para que o trabalho seja um trabalho mais harmônico, né? A gente vê isso no mundo do direito como meio ambiente laboral, né? Fala muito, mas o direito ele é muito limitado. Sim. Quando a gente vai para o mundo do desenvolvimento de pessoas, a gente entende o quanto o ambiente é fundamental para que as pessoas se desenvolvam e aquele sistema ali também se desenvolva. Começar de cada um. Então, transformar a empresa numa experiência. Esse é o convite. Né? Esse é o segundo ponto. Então, requer leitura compartilhada da organização, ou seja, chegando com todos, e do ambiente. Né? Para o terceiro ponto, que é obter, né, buscar uma vantagem competitiva no mercado. A vantagem competitiva, Amandio, é no sentido de entender que, não estou falando aqui de entidades sem fins lucrativos, mas o que é o ideal no processo de construção do teu negócio? É você conseguir mesclar qualidade, né, com agregar valor a tudo que você produz ou o serviço que você presta. Isso é fundamental nesse processo, né, de vantagem competitiva, porque se você de alguma forma enxerga o que alguém não enxergou, agrega um valor, e aí, olha, interessante, você não precisa nem falar de preço, porque não é uma questão que não é preço, às vezes meu produto ele tem um... exatamente, na precificação ele tem um preço maior, mas como ele tem muito valor, né, no processo de construção, tanto daquilo que eu vendo quanto daquilo do serviço que eu presto, então, meu amigo, estamos dentro de um patamar de valorar o serviço e, obviamente, as pessoas ficarem encantadas com aquilo. Então, isso traz uma vantagem competitiva no processo de planejamento estratégico, né? E esse é o coração. Tem muitos doutrinadores que falam que o coração de todo planejamento estratégico é obter essa vantagem competitiva. Isso é o convite, né, no processo de construção, né? Temos mais aqui. Entendi. Temos mais beleza. Aqui. Olha só, isso que você está falando é muito legal, cara. A questão do planejamento estratégico, quem realmente faz, olhando para esses pontos que você falou, e claro, tem outros, né? Tem uma condição de colocar a tua empresa num trilho, né? Como você falou ainda há pouco, não é que a pessoa não vai errar. Erros sempre acontecem e às vezes erros é até bom, né, que aconteça. Mas assim, quando se faz um planejamento e se comete um erro, por exemplo, assim, não vou pontuar alguma coisa, mas aconteceu alguma coisa que não está legal, esse colocar a tua empresa no trilho dentro do planejamento faz você olhar e dizer, não, peraí, isso aqui foi um passo equivocado que eu dei. Né? De repente, por exemplo, vamos falar uma meta. Né? Coloquei uma meta lá, né? Não olhei para minhas vantagens competitivas ou uma análise de cenário mais precisa, e aí coloquei uma meta lá para a minha equipe de vendas muito alta. Né? E aí, no rodar do planejamento, eu começo a perceber que aquilo não está girando. Claro, vai ter todo um estudo, pode ser alguns pontos internos que não estejam legais, mas enfim, vamos considerar que seja o mercado. E aí, como ela está dentro do trilho, eu disse, não, peraí, deixa eu fazer algo aqui para eu mudar essa história. Né? Agora, como mudar uma trajetória de uma empresa se não se faz planejamento? Né? Agora tem uma coisa também, Rafael, que é o que eu queria comentar contigo. É essa resistência do empresário, né? Você falou aí do seu projeto, né? Do empresário, do gestor dele olhar esse tipo de trabalho do planejamento estratégico ou desse projeto que você tem para tornar a empresa uma experiência, do cara olhar isso com bons olhos, né? Porque a gente ainda tem muito disso.
né? Cara, até que ponto isso vai ser bom para a minha empresa? Até que ponto, Rafael, eu quero te contratar para fazer um planejamento estratégico e tu vai realmente me ajudar com isso, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. É importante essa tua pergunta, porque ela remete a uma responsabilidade para quem consegue passar a percepção certa do que é o planejamento estratégico. Como assim? Uhum. A maioria das pessoas não atentam para isso, mas tudo que a gente faz tem uma camada na frente chamada percepção. A percepção vem antes, inclusive, do que é. Eu devo ter alguns cuidados no meu processo profissional de convencimento. Eu tenho estudado muito sobre copyright. Copyright tem sido, para mim, libertador do ponto de vista de ter a comunicação certa para o cliente, para ele entender e visualizar aquilo que eu estou visualizando. Então, você chamar a responsabilidade para si, para fazer com que o cliente enxergue aquilo que você já sabe que existe e que ele não vê que é necessário. Então, como é que eu faço um cliente ter essa percepção de que o planejamento estratégico é como se fosse a quarta perna da mesa, né? Ou seja, o quarto pilar, que sem ele eu posso funcionar, mas eu funciono capenga, falta algo essencial. E aí é a percepção, né? E importante isso, porque quando você tem essa consciência, você não joga. A gente, obviamente, não joga a culpa para o cara que não vê isso, né? A gente assume a responsabilidade de dizer assim, pô, eu não consegui passar a percepção do quanto ele precisa disso para que ele cresça, ou até mesmo não feche as portas, e assim por diante. Porque às vezes, dependendo do estágio da empresa, se ela continuar com as portas abertas, já é um grande negócio para ela, né? Principalmente no tempo da pandemia. A gente sabe que muitas empresas não voltaram agora com a volta do comércio, muitas ficaram no meio do caminho, infelizmente. Então, o que acontece? A percepção aqui é fazer com que o empresário, o empreendedor, ele entenda que o planejamento estratégico é algo tão essencial ao ponto de que sem ele é como se fosse a água que faltasse para o dia a dia da gente, para o nosso organismo. A empresa é um organismo, a empresa é um sistema. É um sistema, obviamente, um sistema criado pelo homem, formado de sistemas menores. Esses sistemas menores são pessoas. E essas pessoas precisam estar inseridas dentro de um contexto onde esse cara, que é o que aportou, que investiu, que acreditou naquele projeto dele, puxa essas pessoas. Está aí o grande desafio. Mas elas não têm consciência. Né? E aí que é o problema. Porque aí o pior, se respaldam até no que já deu certo na história delas, e vão dizer, para que eu vou precisar de um planejamento estratégico se o que eu fiz até aqui você está dando funcionou? Certo, né? Você está dando certo. Está tendo lucro, está tudo certo. A questão é, o quanto eu posso potencializar isso? Porque às vezes a pessoa, ela está subindo a montanha errada, né? A velha metáfora da montanha, né? Ela está tendo lucro, está crescendo, está tendo até um bom movimento, apesar de todos os desafios, mas ela está deixando a família de lado, está deixando a saúde de lado, não está tendo tempo para nada. Então a pessoa está tendo um esforço, como eu falei no começo da nossa conversa, muito grande para ter os resultados que tem. E o planejamento estratégico é você passar a percepção de que esse esforço pode ser muito menor por causa da inteligência que está por trás do planejamento, que faz com que os resultados aumentem com um esforço muito menor. Olha que coisa maravilhosa. Usando o time. Ensinando o time a entrar no processo de construção desse planejamento. Olha que legal. Até porque, Rafael, essa questão do planejamento, tem empresário que ele acha que vai ser só ele que vai ter que lutar por toda uma causa. E não é verdade. Né? Tem equipe, né? Tem um time. Então, quando a gente chega, por exemplo, na parte tem dois momentos que eu vejo assim, claro, que a equipe ela pode participar na maioria das vezes, né? Mas tem dois momentos que eu vejo que é de muita importância a equipe atuar e ativamente. Primeiro é quando a gente vai estipular a identidade da empresa através da missão, visão e valores. Né? Eu até hoje na minha jornada 21 dias, né, que está acontecendo lá no WhatsApp, né, de transmissão,
Legal. Hoje, o tema foi esse, sabe? Missão, visão e valores. Né? Então, o que eu dizia lá? Que missão e valores precisam ser feitos com a equipe. Tá? Por quê? Porque, assim, apesar da missão ser algo que o dono tem que levar como a verdade dele, como a identidade dele, mas eu preciso também saber como é que a minha equipe ela olha essa verdade. Tá? Então, existe uma técnica muito bacana, né? Uma metodologia muito legal para se ensinar isso. A outra coisa é a visão. Como é que eu quero que a equipe... Como é que eu quero que o mercado olhe para a minha empresa? Como é que eu quero ser visto no mercado? Então, isso também é importante a equipe participar. Quando a gente fala de valores, nem tanto, porque é aquilo realmente que vem de mim, das minhas crenças, eu sou o dono, então eu vou... Não tem aquela velha máxima, né, dizer que toda empresa é a cara do dono, né, então eu vou levar essa cara, tá? Então, beleza, valores nem tanto. Isso é um ponto. O outro quando a gente vai trabalhar o plano de ação da empresa, né? Aí a equipe tem que estar, né, lá em cima junto, né? Porque eu não vou poder, eu tenho 30 ações que eu vou fazer dentro do meu planejamento estratégico. Como é que só eu vou atuar nisso? Não tem como, né? Então, assim, é importante a equipe estar junto, né, desse processo todo, né? Agora, assim, como envolver a equipe nisso? Porque eu também já trabalhei em empresa, né, e eu queria a tua opinião sobre isso, que eu já trabalhei em empresa, que é o seguinte, tinha gente que dizia assim, não, cara, eu não vou participar disso, eu acho um saco. Tá? E não participava, cara. E não participava mesmo. Ou precisava ter uma postura mais rígida por parte da gestão, né, dos diretores, para dizer, não, cara, mas tu tens que participar, porque se tu não participar, vai te acontecer tal coisa, né? Então, essa conscientização, ela não precisa ser, ela não tem que ser só lá no nível estratégico, tem que ser toda uma equipe. Eu gosto por exemplo, eu vou fazer consultoria, eu gosto de conversar com a equipe como um todo, né? Botar todo mundo numa sala e dizer, gente, vai acontecer isso, né? Preciso de vocês, estamos juntos? Porque todo mundo vai ficar ciente do que tem que ser feito. Você não acha que deve ser feito assim? Não, e é tão importante isso que você está falando, porque é o seguinte, primeiro a consciência que tem que ter. Quando o time faz parte da construção da missão, da visão, né, e com base nos valores que a empresa tem, que o empreendedor tem, começa a fazer sentido ele sair de casa mais cedo e trabalhar, dar o melhor de si, né, e buscar... Por quê? Porque primeiro que aquilo está congruente, né, com aquilo que ele acredita também, porque ele fez parte daquela construção. Então a missão tem essa questão. A visão é um grande... a visão é o grande desafio do líder, né? É você mostrar para o teu time a visão. Olha, a direção é aquela, tá ali, ó. É aquilo lá. Aí o cara fazer as pessoas enxergarem isso. Pô, enxerguei. Ok. A missão tem que ser congruente, né? Porque é ela que vai fazer com que a visão aconteça. E quando eu encontro pessoas que não conseguem enxergar a visão e não encontram sentido na missão porque não enxergaram a visão, existe um princípio, e olha que princípio, Amandio, é algo que é atemporal, espacial, serve para hoje, serviu para 100 anos, vai servir para daqui a 100 anos. É o seguinte, quem tu achas no planeta Terra sendo devastado pelo ser humano, né, do ponto de vista de uma série de problemas que nós temos ao longo de tantos anos, sendo explorado de uma maneira até que, entre aspas, irracional, né, porque nós somos racionais, mas para isso a gente vem explorando. Quem é que vai sobreviver nesse sistema? O planeta Terra ou o ser humano? De um sistema maior para um sistema menor, quando o sistema menor não se adapta ao sistema maior, quem é que sobrevive? O planeta ou o ser humano? É claro que é o planeta que é o sistema maior. O ser humano sucumbe. Se nós não tivermos o cuidado de pensar desde já nessa geração e nas próximas gerações com relação, por exemplo, ao nosso planeta, nós vamos sucumbir. Porque o planeta, que é o sistema maior, não vai se adaptar a nós. Nós temos que nos adaptar ao sistema maior. Por analogia, aquele cidadão que diz assim, cara, não estou afim de fazer a missão, não estou entendendo isso, não enxerguei a visão,
Naturalmente, com o tempo, se o sistema maior for consistente, aplicando o planejamento estratégico, aplicando a visão, todos os princípios do planejamento, o sistema menor, que é esse colaborador, que é esse sócio, talvez, ou quem estiver nesse contexto, ele vai sucumbir. Não vai ter jeito. Por uma questão natural. Eu não acredito, Amandio, em fulano foi demitido. Não acredito nisso, por incrível que pareça. Eu acredito em... Ele que se demitiu, né? Fulano, ele fez escolhas onde ele plantou, sendo por ação ou por omissão, para poder ter o resultado da demissão. É sempre a responsabilidade do próprio cidadão, do próprio ser. Sim. Concordo plenamente. Cara, e é incrível isso, como você está falando, porque eu também já tive a experiência de começar um processo de consultoria e montar um planejamento estratégico, de eu dizer para o gestor, te prepara, que vai ter gente que não vai querer participar disso, tá? Ou então vai dizer que quer participar até para poder se preservar ali, preservar seu emprego, mas no meio do processo, ela mesma vai se expurgar. Então preste atenção. Tá? E a experiência, ela mostra o seguinte, que daqui a um tempo você vai e mostra para eles, olha, fulano, não está indo. Né? Ou então eles não estão querendo fazer. Porque assim, é como se, vamos fazer uma outra analogia aqui. Imagina que o camarada, ele mora numa casa onde é tudo bagunçado. Né? É tudo bagunçado. E aí, de repente, ele recebe a visita do Rafael Lauria. Aí o Rafael começa a colocar as coisas, né, no seu devido lugar. Tá? Se o cara tem o hábito de ver aquilo tudo bagunçado, ele vai estranhar. Ele vai dizer, pô, Rafael, mas isso aqui não é aqui nesse lugar, isso aqui eu acho melhor aqui jogado em cima da mesa. Né? Então, tu estás querendo organizar uma coisa que para o cara não existe. E a pessoa estranha. Né? E muitas vezes um consultor, ele é visto dentro de uma empresa como uma persona não grata, né? Com o tempo. Né? Tipo, é verdade. Cara, esse cara ele já vem querer bagunçar, ou então ele vem querer ajeitar um negócio que está tão legal. Né? E eu já ouvi muito isso. Né? Eu fui fazer um trabalho uma vez em Governador Valadares, lá em Minas, que era era um treinamento, né, de gestão, e tinha uma empresária que era dona de uma peixaria. Né? E aí teve um dia que ela me convidou para ir jantar depois da aula lá, né, e eu fui lá com a equipe que eu estava, e aí ela pegou e disse, olha, eu quero te apresentar o meu gerente. Tá? Aí, pô, legal, o cara veio, tá, ele apertou na minha mão e disse assim, vem cá, você que está sendo responsável por ela tá ficando muito chata. Aí eu peguei e fiquei assim, eu disse, mas por que você está falando isso? Não, Fiora, porque é tudo dentro de processos, é tudo dentro de, sabe, de uma organização. Cara, o gerente, tu acredita num negócio desse? Sabe aquela história de, eu tô brincando, mas brincando eu tô dizendo. Né? E aí, pô, você via no cara que o cara tava meio até irritado com isso. Porque agora com ela tava tudo sendo assim. Né? Quando ele virou as costas, ela pegou e disse, Mândio, é fato, ele realmente está estranhando, porque não era assim, sabe? Hoje eu estou cobrando mais, hoje eu estou querendo mais deles, e como ele é meu gerente, ele é meu auxiliar direto. Né? Eu não preciso ir lá na cozinha conversar com a equipe, eu converso com ele. Uma coisa que eu fazia é diferente. Então ele era assim, aquele gerente que era meio só rotulado aqui, sabe? Só tinha a taxa de gerente. Mas quem resolvia todos os problemas era ela. E isso não está certo. Então, para que gerente? Né? Então, assim, isso abre muito a mente do empresário, mas também pode causar, né, esse expurgo das pessoas que não se adaptam a isso. Né? Mas, assim, Rafael, respondendo a pergunta, tá? Se alguém quiser, que está nos assistindo agora, quiser nos ajudar, dizendo a opinião de vocês, é legal. Qual é a base poderosa de um planejamento estratégico de excelência? Foi colocada aqui a pergunta no ar desde o início, né? E na tua opinião, qual é essa base, Rafael? Enquanto o pessoal, vocês quiserem escrever aí, fique à vontade, que a gente faz o bate-papo aqui. É importante na tua pergunta, porque primeiro que ela foi a base da nossa conversa, mas eu queria somar a ela mais 3 pilares essenciais, que eu
assim que estiver terminando, você me avisa que a gente deixa para o finalzinho, porque elas são beleza. fundamentais. A gente ainda tem 12 minutos. Pronto, então a gente está dentro. Mas antes de responder, eu quero só terminar 2 raciocínios com relação àqueles fatores lá que eu estava relacionando, até para as pessoas ficarem aguardando qual seria essa base aí, que pode ser que seja útil para elas. Mas a primeira coisa, e aí complementando, aliás, a quinta coisa, que nós paramos na quarta, né? Primeiro, Amândio, as empresas, eu percebo que muitos dos planejamentos estratégicos foram montados para algumas empresas tinham o problema de não serem aplicadas na prática. Elas podiam até ser parcialmente aplicadas, em algum setor aplicado, alguns que tomavam a iniciativa sabendo qual era o processo, mas isso não acontecia. Então, a tradução da estratégia tem que estar corporificada em iniciativas efetivas. As pessoas têm que botar aquilo em prática, que é óbvio, não faz sentido um tesouro absurdo debaixo no fundo do mar. Então, isso é o primeiro ponto, né? Então, o que é que adianta, né? Aquela pergunta, o que é que adianta um tesouro escondido no fundo do mar, né? Sim. E tu falaste aí uma coisa interessante, que é a integrar, que é o quinto ponto, né? E para ir já para o final, todas as camadas da organização. É necessário que todos estejam envolvidos, não dá para fazer eu por mim mesmo e impor isso aos colaboradores, né? Seriam conduzidos a essa que a gente já comentou, visão do negócio futuro. As pessoas têm que se fazer, eu me lembro, assim, eu busco nos meus cursos fazer com que cada um do time, do grupo que está estudando ali, faça parte do processo de ensinamento, não é nem de aprendizado, porque eu aprendo muito, né? A gente aprende muito, e quando a pessoa se sente parte de algo em que, além dela estar recebendo, ela está ensinando, é fantástico, porque aí ela sabe que ela faz parte daquele processo como um sistema vivo, né? Não só como uma parte quebrada ali, né? Não, ela faz parte como um todo, né? Mas vamos lá então, né? Acho que a resposta que a gente não tem, ela não é uma resposta, que coisa, né? Que resposta, mas na verdade, né? Exatamente, a gente tem muito mais perguntas do que respostas, mas em compensação, a experiência ajuda a gente a testar, né? E ver o que funciona no processo. Eu já me deparei com muitas empresas, inclusive empresas que treinam pessoas, né, onde eu aprendi em algumas delas, que faltava uma palavra fundamental, que é congruência. E a congruência é o fazer sentido, aquilo que eu prego, falo com aquilo que eu busco viver. E olha que eu não falei com aquilo que eu vivo, porque nós estamos num constante aprendizado, e aqui o convite é você ter consciência de que você pode errar no caminho, desde que você aprenda com esse erro e, obviamente, mude a sua ação por causa do aprendizado. Então, a congruência é exatamente o ponto base para que as coisas funcionem. Com três adendos ainda, né? Com 3 princípios fundamentais para que a congruência seja vivida dentro das empresas. Que é a disciplina. Eu preciso ser disciplinado de aplicar exatamente aquilo que eu aprendi, que eu entendi como fazer. Então, eu preciso aplicar isso. Não é tão simples. A resiliência, que é o segundo, ou seja, eu vou pegar porrada, mas eu levantar a cabeça às vezes pode ser muito difícil, mas o convite é que isso aconteça, e por fim, que é muito parecido com a resiliência, mas vai além, é a persistência, de continuar a caminhada porque acredita num processo de transformação. E esse problema que você falou aí de muitas vezes o consultor ser rechaçado dentro da empresa, isso é muito comum, inclusive em empresas familiares, porque os vícios das empresas familiares é absurdo, né? Onde as pessoas estão muito realmente mal acostumadas, porque começaram já de um patamar que elas não poderiam começar, porque precisavam passar da empresa mesmo sendo
do filho do dono, né? Não é isso? É verdade. Com certeza. E tem aquela questão também do alguém vai te boicotar. Né? Já passei por isso também. Eu já entrei numa empresa com mais 3 profissionais para a gente fazer um trabalho e assim, se eu não me engano, eram 8 irmãos. Né? E quando a gente foi fazer uma reunião para poder apresentar o nosso projeto e o que seria feito lá dentro, né? 4 não foram. Né? E por que não foram? Né? Perguntamos para os outros. Eles não, porque eles acham isso uma bobagem, que a gente não precisa disso. Né? Então, e aí, o que aconteceu? A gente não fechou o contrato, porque não adianta. Você vai ter 50% dos gestores apoiando e 50% te boicotando. Né? Então, assim, a gente vai ficar no meio de um fogo cruzado. Então, cara, nós fizemos uma reunião, nós 4 ali, né, eu e mais os 3 da equipe, e decidimos não fazer a consultoria e nós saímos da empresa. Quero só registrar aqui, Armando, o professor Jojonô Franco, que está conosco, o grande desembargador do trabalho. Um grande abraço, professor. Seja bem-vindo. Repete um pouquinho, que falhou um pouco a tua voz. Professor Jojonô Franco, filho, que é desembargador do trabalho, grande amigo e um mestre que tenho aprendido muito. Obrigado, Jojonô, por estar conosco aqui. Beleza. Eu estou aqui com um comentário do meu amigo José Carlos, né, que quando eu estava falando aquela questão do engajamento, né, da equipe, que ele dizia o seguinte, aí ele disse assim, você convida, né, para participar do processo, sensibiliza e envolve. Se não topar, demite. Geralmente, quando a pessoa não quer, né, aquilo que eu falei, né, ou ele mesmo vai se expurgando e uma hora ele vai dizer, não quero mais participar disso, não está fazendo mais sentido, ou o próprio gestor vai perceber que ele precisa tomar umas atitudes, né, e que aquela pessoa não faz mais parte disso, né, e acaba demitindo, tá bom? Perfeito. Aquilo que eu te falei, Rafael, o tempo passa muito rápido, né? Nós estamos conversando já há 53 minutos, olha só, cara, parece que começou há 3 minutos atrás, tá bom? Verdade. Então, assim, cara, a gente está começando a dar um até logo para nossa live, né? Porque o Instagram ele só permite 60 minutos. Então, eu queria que você deixasse Eu não vou te agradecer só no final mesmo, mas deixasse assim para o público que nos assiste agora, nos assiste depois, né? Uma orientação legal em relação a essa excelência de um planejamento estratégico, aos empresários que estão nos assistindo, né? O que eles precisam realmente fazer para que a coisa aconteça dentro da empresa deles. Bom, primeiro, antes de mais nada, muito obrigado, Armando. Você é um cara que tem a minha admiração de verdade, não falo isso só porque estou aqui, você sabe disso, obrigado. Eu falei isso pessoalmente, sem ninguém por perto, então a gente está aqui com testemunhas. Parabéns pelo teu trabalho, tem sido um trabalho excelente com as empresas, e principalmente na área de liderança, então parabéns mesmo, eu tenho em mim um admirador de verdade. E Armando, a questão aqui toda está o quanto eu me permito entender que, apesar da experiência que eu adquiri na minha vida, eu ainda não sei absolutamente nada. E talvez se eu tivesse mais 10 vidas, ou 20, ou 1000 vidas, eu nunca saberia. Isso é um princípio que muitos chamariam de um princípio de humildade, e eu não chamo de humildade, não. Eu chamo de um princípio de inteligência. Porque quando você consegue entender que realmente você nunca vai saber tudo e que sempre tem algo a mais para aprender e principalmente aplicar depois do aprendizado, porque a diferença entre entender e aprender é que o entender é você saber que aquilo existe, mas guardar, e o aprender é na mesma hora, se puder, eu já vou lá e aplico, né? O aprender é fundamental. Então, que você se permita, que nós todos nos permitamos aprender todos os dias e aplicar esse aprendizado para, em primeiro lugar, cumprir a missão de servir as pessoas pelo que nós construímos na nossa vida, porque senão não faz o mínimo sentido nada disso. Fazer porque é legal, porque dá status, é tudo uma consequência. Que o convite eu quero servir, é para isso que eu estou aqui, e eu quero servir da melhor forma possível. Então, que eu consiga fazer isso com o maior número de pessoas possíveis.
entendeu? Porque o que eu tenho Legal. é um diamante para essas pessoas. Beleza, cara. Show de bola. Rafael, muito obrigado, cara, de verdade, de você estar aqui comigo hoje. Sei que você é um cara muito ocupado, mas, pô, cara, obrigado por você ter aceito esse convite, tá? Uma honra. Isso que você trouxe hoje foi uma verdadeira aula, né? Você é um cara experiente, tanto na advocacia quanto nesse projeto aí que você tem de trabalhar com pessoas, né? Que é importantíssimo. E essa questão do servir realmente é muito importante, né? Até porque a lei do universo é essa, né? A nossa essência é servir o outro. E quanto mais a gente serve, mais a gente ganha com isso, né? A gente, né, brilhanta mais o nosso espírito, né? Os nossos valores, né, melhoram mais. Então, cara, obrigado mesmo, tá? E queria agradecer também as pessoas que nos assistiram hoje, né? Pessoas que te seguem. Quem me segue, siga o Rafael Lauria, é @rafael.lauria, não é isso? O teu Instagram? Isso mesmo. Beleza. Tá bom, então sigam o Rafael, olhem lá pro trabalho dele, que é um trabalho de muita qualidade. Pessoal que segue o Rafael, quiser me seguir também, conhecer um pouco mais do meu trabalho, @Amandio B. Júnior. B. Júnior. Diga. É isso mesmo. É isso mesmo, Amandio B. Júnior. Sigam o grande Amandio, que é um cara fantástico. Então, gente, obrigado por vocês terem entrado aqui para assistir a gente. Esse é o projeto Live A2. E essa é a nossa essência. Eu trago pessoas com conteúdos diferenciados, como o Rafael. Quinta-feira eu vou trazer também uma outra pessoa que é muito show. E toda terça e quinta nós estamos aqui nesse nosso encontro, tá bom? Semanal. Sempre às 19h30, tá legal? Então espero vocês quinta-feira, tá? Em mais um encontro do Live A2. E repetindo, quem quiser participar da jornada 21 dias planejando a sua empresa humanamente, estrategicamente, dentro de uma lista de transmissão lá no WhatsApp, manda uma mensagem para mim, para o DDD 91 99112 4477, que eu te explico como é que você pode participar. Tá bom? Grande abraço, Rafael, grande abraço, pessoal, e quinta-feira a gente se vê de novo. Valeu, tchau! Tchau!